Bom dia! Seja bem-vinda para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender as profissões, tá? E também, para poder apresentar os sinais de profissões, eu queria aproveitar e apresentar dois conceitos na Libras, né? Que são os sinais icônicos e os sinais arbitrários. Então, o que acontece? Não é segredo que, assim como no espanhol, nós, falantes de português, quando a gente ouve espanhol, não é segredo que é fácil a gente internalizar algumas palavras porque elas são bem semelhantes às que nós já estamos acostumadas. Então, nosso cérebro tem familiaridade com ela porque já reconhece, né? Não é segredo que isso acontece em português e espanhol. E na Libras também. Então, é muito comum que a gente veja uma interpretação e algumas coisas a gente entenda, a gente reconheça e as outras não. A diferença é que o espanhol e o português são línguas faladas, né? Agora, Libras, a gente reconhece os sinais mesmo sem ter conhecimento. Por quê? Porque esses sinais, eles remetem, tipo assim, exatamente o que aquilo é visualmente falando. Então, eu vou dar um exemplo. O sinal de caminhar é isso aqui. Remete exatamente ao movimento de caminhar. É exatamente o que eu vejo quando eu falo caminhar, tá? Deixa eu ver outro exemplo. Casa, né? Quando eu falo assim, já dá a ideia de casa, né? Então, existem esses sinais que você olha e você já reconhece o objeto, a ação que se faz referência, né? Por conta dessa familiaridade. Os sinais que têm essa característica de que a representação dele, a forma dele ser feito é bem clara, sabe? Chama-se sinais icônicos, porque eles lembram exatamente aquilo que eles se propõem a representar. Então, existe esse primeiro sinal, existe esse primeiro tipo de sinal. E daí vai existir o segundo, que é o arbitrário. E daí, se o sinal icônico é esse que você olha e você já conhece, já consegue reconhecer o que está sendo representado visualmente, o sinal arbitrário é aquele que você olha e não consegue logo de cara. E daí a minha professora, a professora Débora, ela diz o seguinte, que quando você está começando a estudar Libras, como eu tô, como a minha mãe tá assistindo, os sinais icônicos, eles são facilmente guardados, né? Porque eles já fazem referência exatamente àquilo que se propõe a significar. Logo, a gente consegue entender rápido e já absorver. Agora, o problema mora nos sinais arbitrários, né? Só que daí vem uma coisa interessante, que é o que nos ajuda, uma notícia boa. É que os sinais arbitrários, eles podem ser o sinal que você olha e talvez você não acerte de cara o significado. Porém, como a Libras é uma língua visual, então o raciocínio por trás daquele sinal, ele pode ser facilmente internalizado por nós. Então, o que a professora Débora faz? Ela tenta sempre explicar o sinal arbitrário, para que, mesmo que talvez a gente olhe o sinal e a gente não reconheça como acontece com o sinal icônico, quando a gente olha o sinal e entende o raciocínio por trás, é como se fosse a mesma coisa. Então, o nosso cérebro absorve mais fácil. Logicamente que não vai ser na mesma velocidade que o sinal icônico. Porém, se torna, 1000 vezes mais fácil. Por exemplo, eu sei e nunca esqueci, desde a primeira aula que eu tive com a professora Débora, que o sinal de sábado e o sinal de laranja é o mesmo. Por quê? Lembra sábado isso aqui pra você? De forma alguma. Porém, o que acontece? Eu lembro que ela explicou que os surdos, eles são muito visuais, então eles vão denominar algo por alguma característica visual, motora,
da aparência que chame atenção, né? De um momento ali. E sábado, né? Como você define o que é sábado, visualmente? Mas para se comunicarem, que dia é hoje? Ah, é o dia que lá no INES, a primeira escola de surdos no Brasil, se servia feijoada com laranja, com a fruta laranja. Então, é o dia que a gente come laranja. Então, que dia é hoje? É o dia da laranja, entendeu? Então, tipo assim, pode não ser um sinal icônico, mas assim, quando você entende por que foi dado, aquele raciocínio se torna teu e você internaliza facilmente. Então a gente vai estar aprendendo agora os sinais das profissões e vocês vão ver que existem sinais que são icônicos e existem sinais arbitrários, né? Por isso que é importante sim prestar atenção no motivo, no porquê dos sinais para te ajudar a internalizar, ok? Então vamos lá, eu vou dividir essa aula em 2 aulas, tá? Em 2 aulas. A gente vai ver alguns sinais agora e depois eu vou gravar um outro vídeo pra gente ver outros sinais depois. Vamos lá. Primeiramente, qual que é o sinal de trabalho? O sinal de trabalho, ele é assim, como fosse o L. Você coloca bem aqui, ó, na frente e você vai fazer aqui, ó. Por quê? Você já viu que o meu som já fez referência. É como se fossem as máquinas, a indústria. Então, trabalhar. Imagine, né? É legal, tipo, imaginar aquele filme do Charlie Chaplin. Chaplin. Não sei, aquele cara lá do bigodinho que faz filmes mudos. É mudo, né? Que fala sem som. E que, tipo assim, tem a Revolução Industrial, tem um monte de máquina lá. Imagina pro surdo, o que visualmente numa máquina chamaria a atenção de um surdo, uma pessoa que está tentando criar uma linguagem visual e não ouvindo? É esse movimento robótico. Então, o sinal de trabalhar vem daqui, ok? Então, primeiro sinal... Não, que é sinal de importante. Primeiro sinal, esse aqui, trabalhar, ok. Vamos ver as profissões, então. Primeira profissão, advogado. Bom, qual que é o sinal de advogado? Antigamente, eu falo antigamente porque eu não tenho visto isso muito nos advogados de hoje em dia. Não sei se é porque eu não convivo com tantos advogados assim. Mas era comum dos advogados utilizarem um anel da formatura deles, né? Então, você reconhecia o advogado que ele usava um anel bem grande, né? Então, o surdo apelidou, né? Nomeou a profissão de advogado como aqui, ó. Beleza? Então, é a mão com uma bolinha assim e no dedo anelar, que é o dedo da profissão, ok? Da profissão não, no dedo que coloca o anel, ok? Então, esse é o sinal de advogado. E é o que eu falei lá no começo. Pô, você consegue olhar para esse sinal e falar, é advogado? Muito pelo contrário, eu olharia pro sinal desse e falaria assim, a pessoa é casada, tem a ver com casamento, porque esse é sinal de casamento, de cônjuge, essas coisas. Não esse é outra coisa também diferente, é o sinal de advogado. Então, para vocês entenderem essa diferença entre o sinal icônico e o sinal arbitrário. Porém, todo sinal arbitrário, ele tem uma história. E a minha professora sempre tenta trazer e eu que aprendo com ela, eu trago aqui. Então, vamos lá. Sinal de advogado. Minha professora falou que também tem um outro sinal que é com a mão fechada assim. E aqui, ó, na garganta, de advogado. Porque o advogado fala demais, né? Só que tem que tomar cuidado. Por isso que eu acho que não vou usar esse aí. Porque esse aqui, ó, eu tenho que fazer com a mão fechada, ó. Porque se eu fizer com a mão aberta, assim, no sinal de D, é deputado, tá? Então, como eu tô no começo, pode ser que eu me confunda, eu prefiro fazer esse sinal aqui, que acho que não tem erro, ok? Então, primeira profissão, advogado. Segunda profissão, administrador. Você vai pegar a mão e vai fazer como se fosse essa pinça aqui, ó. Tá? E o administrador, ele administra coisas, controla coisas, organiza coisas, ok? Então, o administrador, ele faz um monte de coisa. Ele administra um monte de coisa. Então, esse é o sinal de administrador. Então, retomando, advogado. Segundo sinal, administrador.
Terceiro, arquiteto. O arquiteto, né? Hoje em dia as coisas estão diferentes, mas o arquiteto sempre foi aquela pessoa que desenhava, né? Tudo bem, desenhava prédios, não eram necessariamente desenhos, né? Artísticos. Mas mesmo assim, né? Era muito comum ter essa relação do arquiteto como quem desenha. Então, o sinal é o seu braço aqui, simbolizando uma régua, e o seu dedo aqui desenhando. Então, o arquiteto é a profissão que pega a régua e desenha certinho aqui, ó. Beleza? Vamos relembrar pra gente não esquecer. Advogado, marca o anel da profissão. Segunda profissão, administrador, organiza tudo aí, controla tudo aí. Lembrando, né, que a mão, assim, o formato da mão. Arquiteto, desenha na régua. Arquiteto. Certo, dentista. Dentista é o mesmo, a mão, a configuração da mão é igual ao do administrador, mas em vez de você fazer assim, você vai fazendo dente. Professora, tem que abrir a minha boca, mostrar os meus dentes lindos? Sim, porque olha que diferente. Tipo, você tá falando de uma profissão que mexe com os dentes, então, por favor, mostre seus dentes, ok? Então, dentista, certo? Design, propaganda, é uma profissão, um curso novo, né? Como que a gente faria? O design é um papel, o sinal de D e desenhando. Design, certo? E propaganda, né? Trabalho com propagandas, essas coisas. O sinal é o sinal de Y. Sai da boca, propaganda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que você tá propagando informação, certo? Daí a minha professora pediu para avisar que tomar cuidado, porque esse sinal tem que ser feito com as duas mãos. Porque quando você faz somente uma mão, tipo assim, é avisar. Ó, tô avisando, viu? Avisei a sua criança. Ó, tô avisando. Ó, tô avisando. Então, isso aqui é propaganda, tá? Propaganda de um curso. Isso aqui é um aviso, tô avisando, beleza? Vamos lembrar pra gente não esquecer? Advogado. Tô olhando aqui minha colinha. Advogado, certo? Administrador. Próximo, arquiteto, é o que desenha, Dentista é o que mexe no dente. Designer é o D que desenha, né? Faz artes visuais aí. Propaganda, propagar. Beleza? Engenheiro. Como que é o sinal de engenheiro? Bom, se o advogado faz menção a algo tão tradicional da profissão que era esse anel, o engenheiro também, porque é uma profissão tradicional, né? Então ele faz referência ao canudo. Então o sinal de engenheiro é esse aqui, é o canudo da graduação, ok? Certo? Daí a minha professora falou que tem duas variações. Você pode fazer com a mão em configuração de E e você só afastar assim. Ou você pode fazer só C mesmo e assim, né? Ela falou que faz com o C e eu também vou fazer com C porque é mais fácil. É mais confortável. Então, engenheiro, certo? Garçom. É assim, que você está segurando a bandeja. Você viu que lindo? Esse aqui, eu não sei se é corretamente classificado como um sinal icônico, mas pra mim isso aqui é muito icônico, tipo, tá segurando a bandeja, assim, faz muito sentido, né? Mas enfim, então é a bandeja. Tem outra variação também, que seria não só a bandeja, mas também a gravata borboleta, né? Então, assim, como está no começo, eu vou falar agora né? Eu acho assim, que como tem várias variações, escolha aquela que te ajuda mais o sinal que te ajude mais a lembrar do que ele significa. Então, por exemplo, né? Se a gente aprendeu na última aula, né? Como perguntar o aniversário. Às vezes você não tá acostumado a usar essa expressão. Então, se você só perguntasse assim, né? Aniversário dia.
E você esquecer essa expressão, tipo, ele faz parte, é como se fosse o ponto final, na verdade é o ponto de interrogação, a sua face é o ponto de interrogação. Se você acha assim, nossa, eu não tô acostumada ainda, eu não vou lembrar, daí tem outra variação, que é você fazer aniversário, dia e uma perguntinha assim, tipo, qual que é? E às vezes a gente já usa isso aqui no português. Hã? Como assim? Então, tipo assim, isso é uma coisa que, pô, você precisa sempre usar isso aí? Não, mas como está no começo, é o que vai te ajudar a expressar melhor. Então, escolha a variação que te ajuda a expressar melhor. Porque uma vez que você se acostumar a internalizar esses sinais, você vai conseguir internalizar também facilmente outras variações. Eu acho que não compensa querer saber todas as variações possíveis, né? Então, se pra você é mais fácil garçom assim, ou só assim parece que não cai a ficha, e assim fica melhor, fica à vontade, ok? Então, beleza. Garçom. Eu vou falando dos outros, que se eu ficar voltando tudo, vai demorar muito o vídeo. Então, ó, a gente já falou de design, propaganda, engenheiro, garçom, médico. Qual que é o sinal de médico? Isso é interessante. Para o surdo, o que mais chamou a atenção de uma consulta médica era aquele exame do joelho. Sabe, acho que quem já assistiu Pica-Pau, eu lembro de episódios de Pica-Pau fazendo referência a esse exame, mas sabe quando você tem a perna, vem o martelinho e pum, assim? Então, tipo assim, isso é uma coisa que chamou muita atenção do surdo. Então, o sinal do médico, ele é assim, ó. Ok? É o martelinho batendo, é quem bate o martelo no teu joelho. Tipo isso, sabe? Então aqui, ó. Lógico, não precisa fazer assim, né? Não, isso é eu demonstrando o movimento. Mas é só isso, ó. 2 vezes aqui em cima. Então, o médico é o médico. Ok? Nutricionista. Nutricionista, legal. Lembra do sinal de N? É quem ingere nutrientes. Então, é o sinal de N aqui, pra cima e apontando pra boca. Então, N é a profissão, né, que trabalha com a ingestão de nutrientes. Legal, né? Então, médico, nutricionista, motorista. Motorista, quando ela tava falando, eu fiquei curiosa, né? Mas eu achei interessante, que eu nunca esperava. Você vê, né? É legal a gente, quando na minha explicação, eu sempre falo assim, lá atrás, quando o surdo inventou o sinal, eu sempre faço questão de pontuar no tempo, porque as coisas mudam, as coisas visualmente mudam, né? Então, por exemplo, quando falou motorista, imaginei que faria referência ao guidão, porque carro é assim, né? Carro é um sinal, nossa, carro é um sinal muito icônico, né? É isso. Mas não, motorista diz respeito a uma coisa que eu nem sabia que tinha. É que no passado era muito comum que os motoristas tivessem uma ombreira aqui, sabe? Se fosse motorista de carro, se fosse motorista de ônibus, qualquer coisa. Mas ele tinha uma ombreira. Então o que marcou o surdo foi isso, acredita? Então o sinal de motorista faz referência à ombreira aqui dele, ok? Tá? Então, aqui, motorista, certo? Então, trabalho como motorista. Certo? Pedagogo e professor. Bom, os dois fazem referência à letra P, tá? Então, a configuração da mão é a letra P, certo? A diferença são os movimentos e o lugar do corpo. Então, pedagogo, ele é o P no braço e no antebraço. Nossa, acho que eu falei errado. Enfim, nessa parte aqui e nessa parte, antes e depois do cotovelo. É o pedagogo. Eu não sei, ela não falou o motivo, tá? E eu também não consigo imaginar porque, sei lá, geralmente eu penso num pedagogo igual a um professor, sabe? Nossa, se um dia alguém assistir, né, meus vídeos, você fala, nossa, não sei se isso é certo ou errado de falar. Mas enfim, esse é o sinal de pedagogo, ok? E o sinal de professor? O sinal de professor é um P também, como eu disse. E daí ele é assim, ó. Por quê? Por que isso, né? As pessoas podem pensar, porque tá falando, tá ensinando e tal. Faz sentido, se isso te ajudar a lembrar, ótimo. Mas o motivo por trás é interessante. É porque esse sinal aqui, ó, quer dizer, esse é o P, né?
Só que esse movimento, ele é uma coisa que faz parte do sinal de benzer, sabe? De benzer, da Igreja Católica e tudo mais. E daí, por que o sinal do professor virou o P que benze? Porque lá atrás, na época dos indígenas, e, né, lá, não só na época dos indígenas, mas por muito tempo, os professores, os primeiros professores, até hoje, né? Os primeiros professores que você tem, geralmente, é na igreja, né? Falando da católica, que tem a catequese. Então, o professor, ele também era aquela pessoa religiosa, lá atrás era o padre também que benzia, sabe? Então essas duas figuras de um professor eclesiástico e um professor de matéria tava interligado, como eu falei, né? Bastante lá atrás, né? E hoje você ainda vê resquícios disso, porque eu falei, a igreja não é só um lugar de que você vai, é um lugar que você aprende também, né? É uma escola. Então é aí que vem, então o sinal é o P que benze, ok? Então, por exemplo, eu sou professora, né? Então, beleza. E por último, amei o sinal de artista plástico. É assim, primeiro, porque é como se fosse pegando a massa da escultura, tá vendo? Então, é artista plástico. Então, um artista plástico, né? Ele mexe com escultura, com pintura, essas coisas. Então, isso marcou muito o surdo. Então, virou artista plástico, né? Então, o cunhado, eu não sei se estou falando na ordem certa, mas o cunhado da minha professora Débora, ele é artista plástico, ok? Nossa, eu fiz errado, eu fiz assim. É assim, certo? Então, vamos relembrar? Vamos lá. Advogado, o anel. Quando você for fazer, tenta falar, né? Advogado faz referência ao anel, ok? Anel. Administrador é o que tá administrando, certo? Não precisa fazer isso aqui, tá? Eu tô falando pra poder dar ênfase no sentido, mas é só fazer aqui. Administrador. Arquiteto, que desenha na régua. Dentista, é o que passa uma maquininha no dente. Design, é o D que desenha. Propaganda, é o que espalha, certo? Engenheiro, faz referência ao canudo, ok? Canudo. Garçom, faz referência à bandeja, então é quem segura a bandeja, certo? Ou se quiser usar gravata borboleta e a bandeja. Médico, faz referência ao exame do joelho, do martelinho, o exame do martelinho, certo? Nutricionista, é o N que a gente ingere, nutrientes. Motorista, ombreira, ok? Pedagogo, é o P no braço. Professor, é o P que benze. Artista plástico, é o que mexe com esculturas e pinturas. Muito bonito, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Principalmente minha mãe, né? Que é o motivo pelo qual eu faço esses vídeos. Mas se mais alguém entrou também, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Espero que ajude também. E espero que vocês aproveitem. É muito gostoso você começar a se comunicar através de símbolos visuais, assim, sabe? Acho que ative uma sensibilidade dentro de nós que às vezes só ouvir ou só falar a gente acaba não tendo, né? Por exemplo, uma coisa que uma professora minha falou e, nossa, leva pra vida, né? Eu nunca tive oportunidade, eu não tive ainda a oportunidade de ter uma conversa longa com um surdo, mas eu ouvi pessoas, histórias de pessoas que têm contato e elas me falaram assim que se comunicar em Libras, né, com essa comunidade, muitas vezes resgata até algumas sensibilidades que a gente acabou perdendo. Por exemplo, como a gente fala português, espanhol, essas coisas, é muito fácil eu falar e você tá andando enquanto você tá me ouvindo. É muito fácil você tá falando e eu tá fazendo alguma coisa enquanto eu tô te ouvindo. A gente tem essa função. Só que com o surdo, na verdade, não com o surdo, mas qualquer falante de uma língua visual, não tem essa opção. Eu tenho que te olhar, eu tenho que me direcionar para você pra gente se comunicar.
Então, isso é muito importante, porque além da língua, isso nos ensina uma coisa que no mundo tão agitado de hoje, que a gente é muito multitarefa para tudo, e mexe no celular, e fala e tudo mais, que a gente esquece que uma conversa, até o sinal de conversa, ela começa com a disposição de duas pessoas de se conectarem e trocarem ideias, trocarem pensamentos, transbordarem, às vezes de uma coisa simples como o clima, mas duas pessoas se propõem a estabelecer essa interação naquele momento. E às vezes a gente tá tão acostumado no nosso dia a dia que tudo bem a pessoa ir falando enquanto eu faço isso. Ah, eu lembrei de uma coisa, olhar o celular, sabe? Então, que aprender Libras não só seja mais uma coisa técnica no meu currículo ou qualquer coisa, mas seja também uma forma de você ser mais ser humano, você descobrir outras formas de ser ser humano melhor, sabe? Para com os outros e você com o ambiente ao seu redor também. Então é isso, muito obrigada e continuem sempre estudando.